Vamos declarar aquilo que nós somos? Então pega aí a sua Bíblia, como você estiver, e declare comigo assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. Eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Eu confesso, a minha mente está alerta, o meu coração receptivo. Depois de hoje, eu jamais serei o mesmo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então hoje eu quero falar com vocês sobre palavras que animam. Nós temos um recurso muito precioso, poderoso e eficaz, que está à nossa disposição o tempo todo, que são as nossas palavras. Há poder nas nossas palavras. Um simples elogio para sua esposa ou para o seu marido, um simples elogio para um filho, para uma filha, tem um poder tremendo. E nós não podemos negar às pessoas de ouvir aquilo que nós pensamos sobre elas. Então diga como você está linda hoje para sua esposa, como você está elegante hoje para o seu esposo. Se alguém, por exemplo, se destacou numa apresentação, não hesite em falar: que bela apresentação, ótimo trabalho, bem feito. Gente, isso é maravilhoso. E não custa nada, não é verdade ou não é? É algo que realmente nós todos podemos falar. Quando você diz algo gentil para alguém, você pode pensar que aquele simples elogio não tem quase que valor algum, mas para quem ouve, para quem recebe, aquilo dali é um estímulo que a gente não faz a ideia, como isso é importante, a pessoa ouvir algo que você diz a respeito dela. E nossas palavras, elas têm um poder incrível, um poder maravilhoso, algo que realmente anima, enche de entusiasmo e também de encorajamento as pessoas que ouvem. Olha só o que diz algumas passagens bíblicas que eu vou citar para vocês aqui. Acompanhe aí na sua Bíblia online, no telão, nós vamos projetar aí para vocês. Por exemplo, em Provérbios 16, verso 24, diz assim: palavras bondosas ou palavras gentis são como mel, doces para a alma e saudáveis para o corpo. Repita comigo: saudáveis. Essa palavra é muito importante. Saudável significa saúde, cura, restauração. Um simples elogio é como mel. Isso torna aquela pessoa que está ferida uma pessoa curada, restaurada. A Bíblia diz que as palavras, elas trazem saúde para o corpo. Isso é fantástico. Isso é algo tremendo e maravilhoso. Então, não é que você é simplesmente legal com a outra pessoa e fala aquilo que a pessoa gostaria de ouvir. Não, não é isso. As palavras têm muito mais poder do que isso. As palavras curam. As palavras restauram. As palavras renovam. As palavras libertam. As palavras salvam. Então esse poder do Espírito Santo de Deus dentro de você é algo fantástico, extraordinário. Então, não perca a oportunidade de nutrir o coração das pessoas com as suas palavras. Essa
palavra nutrir é aquela palavra de você semear, de você alimentar, de você fortalecer, de você destacar as virtudes daquela outra pessoa. Então não ignore o poder das palavras, principalmente no que diz respeito a você nutrir. Esses dias nós tivemos algumas notícias sobre importações do estrangeiro para o agronegócio brasileiro. A palavra que foi falado por muitas semanas foi a palavra fertilizante. O que é um fertilizante? Fertilizante é um elemento químico que ele trabalha para poder trazer nutrição, para poder fortalecer a semente, poder tornar o agronegócio sustentável. Então essa é a mesma palavra para nós. Nós precisamos fazer com que as nossas palavras sejam como que fertilizantes no coração, nas sementes que nós liberamos na vida das pessoas. Porque as pessoas, elas precisam daquilo que vocês têm. E você precisa dar aquilo que as pessoas precisam. Agora, talvez você não tenha sido criado em um ambiente, em uma família, onde os pais tinham esse hábito de encorajar, de elogiar, de tornar você uma pessoa cada dia mais e mais bem-vinda, benquista, aceita, amada. Muita gente que aqui não criou num ambiente como esse, mas em nome de Jesus, você pode quebrar este ciclo e transformar a sua vida como aquele que vai começar esse hábito saudável de nutrir a vida de outras pessoas com as suas palavras. Os pais, por exemplo, precisam liberar palavras de aprovação na vida dos seus filhos. Quando você for colocar, você que tem crianças pequenas, as crianças para dormir, vocês têm que dizer para elas que elas são amadas, de que elas são importantes, de que elas são valiosas, de que elas são preciosas, que elas têm valores, que as crianças precisam ouvir isso desde cedo, para que elas possam crescer com uma autoestima positiva e não o contrário. Tem muitos pais que dizem o seguinte: mas eu já trabalho, já dou o duro, trago dinheiro para dentro de casa, precisa falar? Tem que falar, tá? Porque isso não é o suficiente. A sua esposa, ela precisa ouvir o que você tem para dizer para ela. Só você trazer o pão e colocar sobre a mesa, isso aí é da época pré-histórica, né? O mundo mudou. Você precisa hoje saber conversar com as pessoas e também saber elogiar as pessoas também. Inclusive, a razão pela qual algumas pessoas não estão florescendo ao seu redor, talvez é porque falte alguém para alimentá-las, para nutri-las. Isso é muito importante, tá? Aonde Deus te colocar, que você possa nutrir todas as pessoas ao seu redor com palavras que animam, com palavras de sabedoria, porque é isso o que Deus, Ele espera de cada um de nós. Então, os seus filhos, seus amigos, colegas de trabalho, de faculdade, o cônjuge, essas pessoas precisam ouvir o que vocês têm para dizer para elas. Elas precisam ouvir que elas são amadas, principalmente amadas por Deus. Não é suficiente apenas pensar algo sobre alguém. É preciso falar para aquela pessoa aquilo que está no seu pensamento. Então, crie o hábito de falar palavras gentis. Crie esse hábito na sua vida de elogiar as pessoas, de animar as pessoas, de colocar as pessoas para cima, né? De tornar as pessoas mais alegres, mais animadas e mais inspiradas também. Hoje em dia, pessoal, isso é mais necessário do que nunca. Como nós temos ouvido hoje pessoas tristes, desanimadas, para baixo, preteridas, só aparece gente para
criticar, só aparece gente para poder reclamar, só aparece gente para poder jogar para baixo, só aparece gente para poder ser negativo. Então esse é o nosso diferencial. Nós estamos aqui na terra para poder dar às pessoas aquilo que elas precisam, e não perca essa oportunidade de forma nenhuma. Há pessoas em sua vida que, quando elas souberem que você acredita nela ou nelas, elas começarão a acreditar em si mesmas de uma nova maneira. Então, quando ela ouve de você que você acredita nela, ela também vai acreditar em si mesma. Você está entendendo? Por isso que é importante você declarar isso sobre as pessoas, porque muitos estão apenas aguardando alguém para dizer exatamente isso, alguém para dar um empurrãozinho, alguém para poder projetar essa pessoa para cima. Então, não perca a oportunidade de encorajar os outros, não perca a oportunidade de encorajar os seus filhos, seus irmãos. Uma esposa, ela quis elogiar muito o marido dela. Assim que eles se casaram, eles construíram uma casa para morar. Anos mais tarde, eles resolveram mudar para outra casa. E aí o marido pegou e foi ligar para uma construtora. E ela falou assim: por que você está ligando para a construtora? Ele: é lógico, porque a gente quer contratá-los para construir a nossa nova casa. Aí ela falou assim: você pode construir a nossa casa. Ele falou: eu posso? Sim, você viu como é que foi feito e agora você pode fazer. Você é tão capaz quanto aqueles construtores. E o marido falou assim: não é assim. Eu operei do joelho há um mês atrás, não significa que eu aprendi hoje a operar o joelho dos outros. Mas ela falou assim: tudo, vai lá, né? Faz do jeito que você aprendeu. Ele fez, deixou o encanamento faltando, mas a casa ficou pronta. Não basta apenas você pensar algo de alguém. Fala, né? Eu estou dando aqui um exemplo que é um certo exagero, mas você precisa dizer para as pessoas: você é capaz. Não precisa chamar ninguém para bater um prego na sua casa, você mesmo vai lá e faz. Não precisa chamar ninguém para arrumar, né, a parte hidráulica da sua cozinha. Vai lá, aprende, procura. Isso aí é uma coisa que você tem capacidade para isso. Tem muita gente preguiçosa, tem muita gente que não tem iniciativa nessa área. Ouviu, irmãs? Então está dada a dica aí para você. Incentiva o seu marido, fala: você é capaz, você pode, você é inteligente, você é talentoso. Aqui está a chave. Seja generoso nos seus elogios e mesquinho nas reclamações. Tá, pessoal? Aprenda isso aqui. Porque tem muita gente que é exagerado nas reclamações, mas quando é hora de elogiar, faz economia. Pelo contrário, vamos inverter essa fórmula aí. Quando se tratar de elogiar os outros, não tenha dó, tá? Não seja mesquinho, seja generoso. Isso é uma forma de nutrição, tá? Você vai nutrir aquela pessoa do melhor que você tem de Deus dentro de você. Esse é o nosso papel como cristãos. Palavras são como fertilizantes. Então nós precisamos jogar mesmo os fertilizantes nas pessoas, para que as pessoas possam crescer, desenvolver, florescer, frutificar, multiplicar, porque todo mundo é capaz. Posso ouvir um amém? Uma vez a gente viajou, passou algumas semanas fora, e tinha uma planta na nossa varanda, que quando a gente chegou ela estava praticamente morta. Suas folhas ficaram marrons, e eu peguei o vaso, já estava preparando, colocando num saco para jogar no lixo. Aí minha esposa falou assim: não faça isso. Coloca água. Eu falei assim: mas tem solução aqui? Tem, coloca água, vamos jogar água. Então, coloquei o vaso de novo lá, jogamos bastante água. No outro dia,
a planta que estava murcha começou a levantar. Dias depois, suas folhas começaram a ficar verdes de novo. E passou um mês, a planta estava mais bonita do que antes ela estava. Irmãos? Então o que essa ilustração ela quer nos ensinar? Às vezes, você olha para uma pessoa, aquela pessoa está sem vida, ela está desanimada, ela está murcha, ela está sem cor, sem ânimo, sem sonho. Essa pessoa não pode ser descartada. Essa pessoa precisa de palavra de Deus na vida dela. E quando você começar a liberar palavras que animam, essa pessoa vai começar a reviver. E as suas folhas vão ficar novamente verdes. E essa pessoa ela vai começar a ser quem de fato ela nasceu para ser. Tem muita gente que descarta os outros, quando na verdade deveria nutrir os outros com as suas palavras. E isso não é nada complicado que eu estou falando aqui para você fazer, não. É a coisa mais simples do mundo, tá? Não leva muito tempo, talvez 20 segundos, para você digitar uma mensagem e mandar para alguém. O que custa isso? Quanto tempo você vai levar para fazer isso? É muito pouco. Muito tempo desperdiçado. Quanto nós deveríamos estar fazendo, estamos negligenciando esse ato divino de liberar uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, de inspiração na vida de uma pessoa. Provérbios 12 diz assim: a preocupação deprime a pessoa, mas uma palavra de incentivo anima a pessoa. Então, tem muita gente deprimida por aí, porque lhes falta alguém para poder liberar uma palavra que anima, uma palavra temperada com sal, uma palavra bem colocada de Deus para aquela pessoa naquele exato momento. Então, pessoal, um elogio, uma palavra gentil, pode ter um impacto para uma vida toda na vida de alguém. Amém? Uma palavra só. Então, não subestime o poder de uma palavra gentil. Não subestime o poder de uma palavra bondosa, bem colocada. As palavras, elas têm poder de transformar tudo ao seu redor. Tem o poder. E nós não podemos reter a cura. Nós sabemos hoje aqui que as palavras têm o poder de curar, de restaurar. E se você tem o remédio que cura uma determinada enfermidade, se você retém esse remédio, esse antídoto, você torna-se um criminoso. E não é isso que a gente quer. Como uma planta que precisa de água para ela poder reviver, quem você pode nutrir hoje na sua vida, no seu ciclo de relacionamentos, na sua família, onde você convive? Já parou para pensar? O que você pode fazer por essas pessoas? Às vezes, eu estou em casa, assistindo televisão, fazendo outra coisa, eu fico pensando assim, quem que eu posso mandar uma mensagem de encorajamento agora? Então eu fico pensando nessas coisas, sabia? Eu penso muito sobre isso. Quem que eu poderia inspirar agora com uma palavra de fé? É muito simples. Aí eu vou lá, mando uma mensagem, gravo um áudio e falo: olha, você é muito importante para mim. Você é muito importante para a nossa igreja. Solta lá só isso. Aí deixa Deus completar o que fica faltando. Você só precisa disso. Só precisa de uma palavra para que a pessoa ela possa ouvir que ela é importante.
E como é que eu posso abençoar uma pessoa? Como é que eu posso nutrir uma pessoa? Eu lembro quando Davi, ele assumiu o reino de Judá. A primeira ação como rei foi a seguinte: quem da família de Jonatas ainda está vivo para que eu possa honrar? Foi isso que Davi fez. E aí encontraram um parente lá, um filho de Jonatas, trouxeram até o palácio, e Davi falou o seguinte para ele: a partir de hoje você vai comer todos os dias na minha mesa. Restaurou a autoestima de Mefibosete, uma pessoa que estava renegada em Lodebar. Mas Davi, ele sabia esse segredo de nutrir as pessoas com palavras de sabedoria e de honra também. Olha que coisa interessante. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem. Sempre que isso estiver ao seu alcance, faça. Não fica jogando para amanhã, terceirizando para outras pessoas, né? Outra coisa, a sua própria alma é alimentada quando você é gentil. Sabia disso? Quando você é gentil com os outros, a Bíblia diz: quem é bom para os outros, a si mesmo se ajuda. Agora, quem é mal para os outros também, só se dá mal também. Então, a gente tem que ter sabedoria no uso das nossas palavras. E Isaías tem uma palavra interessante no capítulo 3, versículo 10, que diz o seguinte: diga aos justos, tudo ficará bem. Gente, há um poder muito grande nessa expressão. Tudo ficará bem. Como pastor, eu acompanho muitas famílias em momentos difíceis. Eu confesso para vocês que na grande maioria das vezes eu não tenho as palavras e as respostas que as pessoas gostariam de ouvir. Mas uma coisa eu sempre faço, eu sempre digo: tudo ficará bem. Deus está no controle. Fique em paz no seu coração, porque tudo ficará bem. É o que está escrito na palavra do Senhor, tá? Aqui não significa que você tem que resolver o problema das pessoas. Você não tem condições muitas vezes de fazer isso, mas você é um profeta de Deus para liberar uma palavra para aquela pessoa e dizer assim: olha, fica tranquila, tudo ficará bem. Porque a Bíblia não disse aqui, pelo menos foi o que eu concluí, vá e ore pelo justo, embora isso seja uma coisa boa, mas apenas dê uma palavra de encorajamento, diga aos justos, tudo ficará bem, e creia que isso é o suficiente para Deus fazer uma grande obra. Mas para que Deus possa fazer uma grande obra no coração de alguém, alguém precisa lançar uma semente, e esse alguém é você, somos nós, tá? E lembre-se, você é capaz de confortar, de encorajar e de inspirar qualquer pessoa com poucas palavras, palavras que animam, palavras que curam, palavras que são poderosas no mundo espiritual e que as pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam receber. Elas estão sedentas, carentes, famintas dessas palavras. Eu ouvi uma história essa semana de um garotinho chamado Michael. A sua mãe, Karen, ela ficou grávida e depois de alguns meses eles descobriram que era uma menina, uma garotinha. E essa menina, ela estava ali já crescendo dentro da barriga de sua mãe, e o garotinho de 5 anos, ele então, todo dia ia lá na barriga da mamãe e começava a cantar para a irmãzinha dele: você é o sol que brilha no meu coração. Uma música lá, né? E ele cantava essa musiquinha todos os dias para a irmãzinha dele, aquela ansiedade de ver a neném nascer, para ele poder vê-la com seus próprios olhos. O que aconteceu
foi que houve um problema no parto da Karen. E a criança precisou ir para UTI neonatal. E foi uma situação que, a cada dia que estava passando, parece que não estava surtindo efeito a medicação, e a criança não estava reagindo. A mãe estava bem, mas a menina, a recém-nascida, estava de mal a pior. E passaram-se alguns dias, e os médicos já começaram a confortar os pais. O Michael não podia entrar na UTI, porque ele tinha apenas 5 anos de idade. Mas ele queria muito ver a irmãzinha, mas a enfermeira não deixava. E até que, com muita insistência mesmo, a enfermeira abriu lá, uns 5 minutinhos para ele entrar, porque era como se fosse assim, ele precisava ver a sua irmãzinha, que ele esperou por tantos meses, porque talvez fosse a última vez que ele a veria novamente viva. E quando ele chegou perto, colocou a mãozinha na incubadora, ele começou a cantar: você é o sol da minha vida. Você é o sol da minha vida. E quando a enfermeira falou assim, tá bom, pode tirar. A enfermeira reparou que houve uma reação no bebê. E que a criança começou a mudar ali o monitoramento. E o que aconteceu foi que ela falou assim, volta e continua cantando aqui. E o Michael, ele continuou cantando lá, com a mãozinha na incubadora. E houve, naquele momento, um milagre de Deus, a partir da voz daquela criança. Aquela criança que estava lá dentro, começou a reagir, e dias depois, ela foi para casa. Há poder nas nossas palavras. Como disse aqui a Bíblia, as palavras curam, as palavras restauram. Os milagres, eles vêm quando nós ousamos abrir a nossa boca e liberamos palavras do céu, igreja. É isso que está faltando na maioria de nós, a ousadia de abrirmos a nossa boca e liberarmos palavras de Deus na vida das pessoas. Palavras gentis fazem maravilhas acontecer. Palavras gentis transformam a atmosfera ao nosso redor. Eu te pergunto, você está usando esse poder? Você está desperdiçando esse poder? Quem que você está nutrindo ultimamente? Você está alimentando alguém com palavra de sabedoria? Não deixe o dia passar sem a oportunidade de encorajar alguém, de dizer que essa pessoa é importante. Eu tenho essa iniciativa. Um dia desse eu mandei uma mensagem para um pastor amigo que está passando por um momento muito difícil lá na igreja onde ele é pastor. Ele se afastou da igreja para tratar da sua vida. E eu mandei uma mensagem para ele dizendo o seguinte: amigo, uma das palavras preferidas que Jesus usou foi levanta-te e anda. E outro dia mandei outra mensagem: você é importante para Deus. E eu creio que essas palavras, por simples que elas sejam, por mais que elas vão através de mensagens, de texto, Deus usa essas palavras, sabe lá como, para trazer vida, para trazer ânimo. Aquela pessoa que já estava lá pensando em desistir, ela então resolve e se lembra da palavra do Senhor e diz: espera lá, eu sou importante para Jesus. Deus tem um plano maravilhoso na minha vida. Então olha só, desenvolva esse hábito de dizer palavras gentis. A Escritura diz: incentivem-se uns aos outros diariamente. Está escrito. Isso que eu estou falando aqui para vocês, está nas Escrituras. Incentive o seu irmão todo dia. Elogie a sua esposa todo dia. Se você fala, por exemplo, que a sua esposa é linda, por exemplo, você pode falar 1000 vezes que ela nunca vai falar assim: para de me chamar de linda. Ela não vai falar isso,
Pelo contrário, ela vai falar assim: chama mais, né? Eu recebo, eu tomo posse dessa palavra. É assim que nós vivemos em comunidade, é assim que a gente vive em família, e igreja é lugar de se aprender a ser gente. Gente boa, gente agradável, gente sincera, gente de Deus. Então lembre-se, quando você é gentil com os outros, a sua alma recebe de volta essa gentileza que você ministra aos outros. Sua alma é alimentada. E se você fizer isso, que Deus está falando hoje, aí na sua vida, eu creio e declaro, à medida que você ajudar alguém, você vai subir a um novo patamar na sua vida, na sua história. À medida que você começar a liberar palavras de Deus na vida de outras pessoas, novas portas vão se abrir na sua vida. A cura vai vir, o favor de Deus vai vir, as portas, as conexões serão estabelecidas e você vai avançar a um novo nível de crescimento, de maturidade nas mãos de Deus. E também você vai se aproximar cada vez mais do destino para o qual Deus estabeleceu você aqui nessa terra. Então, para terminar, eu quero te perguntar aqui: quem você pode encorajar essa semana? Quem você vai ligar, mandar um SMS, uma mensagem de WhatsApp? Para quem você vai liberar uma palavra gentil? Quem você vai nutrir essa semana? Por um instante, feche os seus olhos, porque o Espírito Santo vai mostrar para você um nome, ou alguns nomes. Deus vai revelar para você aí algumas pessoas que Deus também vai te incumbir de ser um canal de bênção na vida dessa pessoa. Lembre-se, você não tem o dever e a obrigação de resolver o problema dessa pessoa. Você só precisa dizer que essa pessoa importa para você. Ela é importante para Deus. Senhor, que essa palavra ela possa mudar radicalmente a nossa maneira de falar, e que essa igreja seja um lugar sempre de inspiração e de encorajamento. Deus, eu oro por essa comunidade a qual sou pastor, que não seja uma comunidade de crentes legalistas e religiosos, que julgam os outros, que medem os outros, que condenam os outros, que repelem os outros, mas que seja uma comunidade amável, amigável, cheia de graça e amor, e que a nossa igreja seja como uma árvore frondosa, cujas pessoas queiram estar descansando aqui, debaixo das nossas folhas, da nossa sombra, se alimentando dos nossos frutos, frutos benditos que o Senhor plantou nos nossos corações. Sejam abençoados poderosamente em nome de Jesus. E quem crê, diga amém e diga graças a Deus.